Como vota o Avante, Leda? Presidente, o deputado André Janones para orientar. André Janones vai acrescentar o tempo de líder, não é isso, André? Então, Isso. acrescentando o tempo de líder do Avante. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, mais uma vez eu me dirijo a Vossa Excelência. Na última sessão aqui, nós fizemos um apelo para que a MP número 1000, que foi a MP que derrubou o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, fosse pautada. Vossa Excelência disse que pautaria a matéria, mas logo em seguida Vossa Excelência deu uma gargalhada e a gente ficou sem entender se aquilo ali era um compromisso sério ou se era uma pegadinha, se estava só tirando sarro, eu quero interromper Vossa Excelência para exigir respeito, porque eu não disse que pautaria a matéria. Eu jamais faria. Eu tenho o vídeo onde Vossa Excelência disse que a matéria seria pautada. Por favor, tá? Eu garanto isso e vou colocar logo em seguida. Repetindo, peço que o meu tempo de fala seja reestabelecido. Vossa Excelência disse com todas as palavras: a MP número 1000 será pautada e nós temos muito tempo para isso. Nós, deputados, temos muito tempo mesmo, com salário de R$33 mil por mês. Quem passa fome não tem tanto tempo assim. Vossa Excelência assumiu o compromisso de pautar a matéria, logo em seguida deu uma gargalhada. Então eu gostaria que Vossa Excelência respondesse se isso foi um compromisso sério, assumido, e realmente a MP será pautada, ou se Vossa Excelência estava só tirando um sarro com a cara do brasileiro, fazendo uma chacota, ou, para usar uma expressão um pouco mais leve, somente uma pegadinha, Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Caso o senhor confirme que a MP seja pautada, que possa dizer ao povo brasileiro quando isso acontecerá, e caso ela não seja pautada, o porquê Vossa Excelência se nega em pautar, já que a maioria, a grande maioria de nós deputados aqui somos favoráveis ao auxílio em R$600, o povo brasileiro é favorável ao auxílio em R$600, mas Vossa Excelência insiste em não pautar a MP. Eu ainda tenho mais de 2 minutos de fala, então, para que eu não fique sem resposta sob a alegação de que a gente tem temas mais importantes para tratar, eu vou conceder a Vossa Excelência, eu estou dando a Vossa Excelência o tempo que eu ainda tenho de fala, para que o senhor possa responder ao povo brasileiro essa indagação, que é a indagação da grande massa, da grande parcela, da grande maioria do nosso povo que clama por esse auxílio no valor de R$600. O porquê não pautar? Quais os interesses que impedem que essa matéria chegue em plenário? Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, é importante que Vossa Excelência faça esse teatro todo. Senhor presidente, Renato Queiroz pelo MDB orienta não. MDB não. Me permite esclarecer ao plenário e à sociedade brasileira? Quando Vossa Excelência fez o questionamento na semana passada, eu disse que será pautada, e será pautada no momento oportuno. Foi exatamente isso que eu disse. Quem estava presente pode lembrar e pode ver isso. A medida provisória 1000 será pautada e será pautada no momento oportuno. Quando? Quando a presidência entender que deverá ser pautada junto com o colégio de líderes. Por outro lado, é importante esclarecer ao povo brasileiro, e Vossa Excelência deve muito bem saber disso, não obstante o teatro que gosta de fazer, inclusive me marcando nas redes sociais para colocar sob pressão do povo, que as medidas provisórias, deputado Aloysio Mendes, têm eficácia imediata e elas estão em vigor. E essa medida provisória tem tempo, ela não vai caducar agora, tem muito tempo ainda para ser apreciada, e ela não vai perder a validade, porque antes dela perder, dela caducar, ela será apreciada com segurança pelo plenário da Câmara. Agora, o tempo é o tempo do plenário, não é o tempo do presidente, é o tempo dos líderes. Qual é o tempo de liderança para o deputado Carlos Zaratini, do PT? Enquanto o Zé Nelto habilita aí o microfone, entre em contato com ele, e na sequência eu passo para ele, na próxima orientação. Começo por ele. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentá-los e falar aqui um pouco sobre essa situação grave que nós estamos vivendo, social, econômica, com milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras vivendo uma situação de falta de perspectiva total.
o governo bate cabeça para resolver como fazer um programa de renda básica e cada vez apresenta uma proposta mais estranha. Já propôs acabar com o abono do PIS/PASEP, propôs acabar com o programa Farmácia Popular, propôs congelar as aposentadorias e agora vem com uma nova proposta de utilizar uma parte dos recursos do Fundeb, que já foi proposta rejeitada nessa casa, e agora utilizar recursos de pagamento de precatórios, né? Então, o governo bate cabeça porque não quer resolver da forma como tem que ser resolvida. Ou seja, fazer uma tributação dos mais ricos, tributar aqueles que têm mais, os bilionários desse país, fazer a tributação sobre lucros e resultados, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, para daí vir recurso e, evidentemente, excepcionalizar o teto de gastos para que se faça esse programa de renda. É necessário que se faça isso e é absolutamente correto do ponto de vista da economia. Mas a situação não para por aí. A situação, ela já começa grave agora. Grave agora. A oposição, senhor presidente, apresentou um requerimento a essa mesa para que seja antecipada a votação da medida provisória número 1000, medida provisória emitida pelo Jair Bolsonaro, que corta o auxílio emergencial pela metade, de 600 para 300 reais. Aqui eu tenho um dado. A Fundação Getúlio Vargas já apontou que o corte do auxílio emergencial significa devolver 11 milhões de pessoas para a pobreza em nosso país. 23,6% da população volta para a situação de pobreza, certo? E a pobreza extrema, a proporção sobe para 5% da população, com quase 6 milhões de pessoas a mais. Ou seja, nós vamos viver um momento de dificuldade, certo? Aqui outra pesquisa, a PNAD, certo? Diz que o impacto da epidemia tirou 1/4 do rendimento dos trabalhadores do país. 25% da renda dos trabalhadores foi reduzida devido à pandemia. Portanto, é necessário que o governo mantenha esse auxílio emergencial em 600 reais. E nós aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal temos a obrigação de analisar essa medida provisória agora. Porque em dezembro essa medida provisória já vai estar extinta, já vai ter produzido seus efeitos. Nós precisamos resolver esse problema agora, senhor presidente. Por isso, nós queremos votar. Nesse momento, está aí o nosso requerimento. Vamos votar nosso requerimento. Vamos votar a medida provisória número 1000. Nós precisamos que esse assunto seja debatido, discutido. O governo que vem aqui debater o motivo da redução, até porque nós garantimos, esse Congresso garantiu a esse governo o orçamento de guerra. O governo tem a liberdade de gastar para superar essa crise. E para superar essa crise nós precisamos, evidentemente, manter o auxílio emergencial em 600 reais, resolver algumas pendências que impossibilitam que milhares de pessoas deixem de receber, como é o caso de transportadores escolares, taxistas, que porque no ano de 2018 tiveram uma renda superior a 28 mil reais, nesse ano não puderam receber. Ou aqueles que tiveram pagamento do seguro-desemprego que se encerrou em abril, também não puderam receber, estão desempregados e não puderam receber auxílio emergencial. Portanto, nós temos que corrigir esses erros, corrigir essas distorções e, ao mesmo tempo, garantir para o povo brasileiro,
para o povo que está precisando do auxílio emergencial, a manutenção em R$600. E queremos discutir sim a ampliação do Bolsa Família, mas queremos que se tire o dinheiro de quem tem muito, do andar de cima. Eu não diria nem do andar de cima, do último andar daqueles edifícios lá que são tão altos lá em São Paulo, porque lá que está o cume do cume, aqueles que detêm, aquele 1% que detém quase 50% da renda nacional. É desses que nós precisamos tirar para fazer a ampliação do Bolsa Família. E o PT tem essa proposta, a oposição tem essa proposta. Nós queremos discutir aqui no Congresso. Não queremos e não vamos aceitar congelamento de aposentadoria, não vamos aceitar que deixe de se pagar precatórios, não vamos aceitar que se deixe de ter dinheiro para educação pública, que depois de tanto tempo nós aprovamos aqui nessa casa. Queremos uma solução. Quem tem muito, pague um pouco daquele muito que tem, para que a gente possa garantir aos trabalhadores uma renda básica decente para poder garantir a sobrevivência nesse país. E queremos, até o final do ano, a garantia de R$600. Vamos votar a medida provisória número 1000. Já passou da hora. Muito obrigado, senhor presidente. Mas aproveito agora o tempo de liderança, peço para ser contabilizado, senhor presidente, para tratar de um tema que considero que está no centro do debate político no país, que foi o anúncio feito ontem pelo presidente da República, que vai criar o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, e identificou já as duas fontes de receitas que vão, em tese, financiar esse programa. Em primeiro lugar, é importante destacar que o governo atual, o atual presidente, reduziu o auxílio emergencial para R$300, prorrogou para dezembro, mas reduziu em 50%, aliás, em 100%, o auxílio emergencial. E o que é mais grave? Encaminha para a Câmara a medida provisória 1000, nós da oposição emendamos a medida provisória e até hoje esta casa não votou e não conhece o relatório do governo. O governo está com medo, sabe que esse tema diz respeito à tal popularidade do presidente e o governo não quer votar. Essa é a denúncia que nós queremos fazer. Não quer votar a medida provisória 1000, porque ele não quer enfrentar o debate que é necessário, sobretudo nas regiões onde a pandemia afetou as populações mais carentes e que essas populações sobreviveram basicamente em tempos de pandemia, desse auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara Federal. Que se o governo capitalizou tanto, que ele tenha coragem agora de colocar em votação a medida provisória 1000, porque sem ela, o trabalhador, o desempregado, a pessoa que precisa, a pessoa que mora no sertão, na periferia da cidade, vai deixar de receber R$300 e a mãe solteira vai deixar de receber R$600. Isso é um verdadeiro absurdo que o governo federal está fazendo com as pessoas que estão sofrendo as consequências desta pandemia. Se não bastasse a omissão e a irresponsabilidade do governo na condução da política de enfrentamento da Covid-19, agora quer afetar, com essa medida que afeta diretamente as populações mais carentes do Brasil. Nós vamos votar e na próxima semana nós vamos dizer em alto e bom som, vamos obstruir tudo para exigir que essa Câmara, que esse Congresso, ele discuta e vote a medida provisória 1000. Por gentileza, gostaria de usar agora. Só acrescentando o tempo de líder. Muito obrigada. O pessoal vota sim, presidente, e eu quero aproveitar esse tempo de liderança para falar a respeito do programa anunciado ontem pelo governo Bolsonaro, que é o Renda Cidadã. Ele apresentou depois da falência do tal do programa Renda Brasil, que ficou um disse-me-disse, e o próprio governo depois desmentiu, mas ontem apresentou essa proposta que é igualmente ruim, para não dizer ainda pior.
Primeiro, porque apresenta um valor absolutamente insuficiente para a manutenção de renda das famílias. Veja só, entre R$250 e R$300, no momento em que as pessoas precisam pagar um valor absurdo, por exemplo, para poder comprar arroz, feijão, café no mercado, R$270, é um valor muito aquém das necessidades do nosso povo. E principalmente porque durante essa pandemia, nós conseguimos conquistar no Congresso Nacional o auxílio emergencial de R$600. É inadmissível que o governo Bolsonaro queira agora reduzir esse valor para tão pouco. Para que o Congresso Nacional faça valer a decisão que nós tomamos no início da pandemia. Nós aprovamos um auxílio emergencial no valor de R$600, podendo chegar a R$1.200 para as mães com filhos menores, porque entendíamos que no momento mais difícil do país era preciso socorrer os que mais precisam. Infelizmente, o presidente Bolsonaro decidiu reduzir o valor do auxílio emergencial pela metade, tirando de 600 para 300. E nós não podemos concordar com isso, porque o país tem dinheiro para manter o auxílio emergencial de R$600 até dezembro, enquanto durar o decreto da pandemia. E nós não vamos aceitar a redução do auxílio emergencial de 600 para R$300, porque o Brasil tem dinheiro para ajudar o seu povo. Muito obrigada.